E aí galerinha, professor Caetano, aula de matemática. Nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre a função quadrática e algumas características importantes do gráfico da função. É um assunto muito importante para vocês no ensino médio e também é um assunto que cai muito nos vestibulares e provas do Enem, certo? Valeu galerinha, vamos nessa aula de matemática, professor Caetano. Matemática, função quadrática. Foco na aprendizagem, escola MDM. Antes de iniciar a aula, eu vou pedir a vocês que dêem um like nesse vídeo e também compartilhe aí com os seus colegas essa videoaula, beleza? Vamos aqui adiante. Bem, galera, primeiro nós vamos lembrar que nas videoaulas passadas nós estudamos função linear, certo? Só relembrando aqui a função linear, uma função que se dá entre os números reais para números reais, é uma função do tipo a vezes x. F de x igual a vezes x é a fórmula geral da função linear, e ela é representada por essa linha, certo? Uma linha básica aí, por isso chamada de função linear. E uma característica importantíssima da função linear é que o gráfico da função ela passa pela origem do plano cartesiano, certo? Então, quando vocês verem aí um gráfico nesse estilo, em que o gráfico passa aqui no ponto zero, na origem do plano cartesiano, é porque essa função ela é linear e ela é formada apenas pelo termo coeficiente angular a e a variável x, certo? Então, a função linear, relembrando aí. Depois nós vimos a função afim. Você pode ver esses vídeos sobre a função afim nas videoaulas passadas e você vai conseguir aí rever todo o assunto, está tudo descrito detalhadamente nas videoaulas passadas. A função afim é a função f de x igual a x mais b. E a característica importante da função afim, o gráfico dela, que é uma linha também, mas que ele nunca passa aqui exatamente na origem do plano cartesiano, certo? Então, na função linear, a função afim, vamos adiante aqui no nosso assunto, função quadrática. Então, enquanto que na função afim você tem ax mais b, e na função linear você tem ax, na função quadrática, que também é a função de números reais em números reais, você vai ter acrescentado um termo c. Então, você tem três coeficientes. Observando aqui na função afim, você tem dois coeficientes, e na função linear você só tem um. O x aqui é a variável, né? Então, na função quadrática, você tem coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. E o gráfico é bem diferente, vamos já ver. Bem, ela é formada de função quadrática, principalmente porque você tem a variável x, a primeira variável x elevada ao quadrado. Enquanto que a variável que não tem o x ao quadrado é a variável que acompanha o coeficiente b. E você tem o termo independente c, certo? Que não acompanha nenhuma variável. Então é fácil de descobrir quem é o termo a, o b e o c. Como é que eu descubro? O termo a ele vem sempre acompanhado da variável x elevada ao quadrado. Por isso que ela é chamada, principalmente característica aqui, chamada de função quadrática. Depois você tem o termo b, que é acompanhado de x elevado a 1, né? Quer dizer, não tem expoente aqui. O termo x, o coeficiente b elevado vezes x. E depois você tem o termo c independente, quer dizer, não tem acompanhado de nenhuma variável. Então, a função quadrática ela é formada por três termos. Ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a função quadrática fácil aí de você identificar como é que é a função quadrática. Então, nesse exemplo aqui, você tem f de x igual a menos 2x mais 6 mais 5. Quem é o termo a? O termo a, o coeficiente a, é o que vem acompanhado do x que está elevado ao quadrado, da variável x que esteja elevada ao quadrado. Então, o coeficiente a aqui é menos 2. O coeficiente b é aquele que vem acompanhado do x, que não está elevado a nenhum número, quer dizer, está elevado a 1, quer dizer, é único. O coeficiente x, o coeficiente 6 está acompanhado de x. E o termo independente 5 é o coeficiente b, certo? É o coeficiente b. Então, faça aí de saber o termo a, coeficiente a igual a menos 2, o coeficiente b aqui igual a 6, e o coeficiente c aqui igual a 5. Fica fácil aí de descobrir.
Nesse outro exemplo, nós temos 1 meio de x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, quem é o coeficiente A? O coeficiente A aqui é 1 meio, está acompanhado do x ao quadrado. O coeficiente B é menos 4 e o coeficiente C aqui é igual a 3. Fácil. Nesse outro caso aqui, você tem o coeficiente A é aquele que está acompanhado ao x ao quadrado, é esse aqui. Então, o coeficiente A é 1 meio, certo? O coeficiente B é o coeficiente que está acompanhado de x, no caso aqui não tem ninguém, então é 1, certo, gente? Quando o x vem sozinho, acompanhado aqui, então o coeficiente aqui é 1, porque uma vez x é x, não precisa colocar 1. Mas, como sabemos, aqui é 1. Então o coeficiente B é menos 1, no caso aqui, porque o sinal é menos, certo? Então o coeficiente B menos 1, tem que ficar ligado, né, nessa situação. E o coeficiente C aqui não aparece, professor, não aparece o termo independente, então o coeficiente C é 0, certo? Tem que ficar ligado nessa situação aí. Bem, aqui nós temos o gráfico da parábola, né? A parábola. O que é parábola? Parábola é o gráfico da função quadrática. E o gráfico da função quadrática é uma parábola, que é um arco, como vocês estão vendo aí, um arco, certo? Ele faz essa volta aqui, né? Ela tem um ápice, um ponto lá em cima e desce novamente. Então ela vem, começa aqui, vai até lá em cima no ápice, ou no vértice, como a gente chama, e aí volta de novo o arco. Esse é o gráfico da função quadrática. Muito interessante, porque é muito diferente da função afim e da função linear, onde o gráfico é apenas uma linha. No caso aqui, o gráfico da função quadrática é uma curva, certo? É uma parábola, como a gente chama, certo? Acentuada. Muitas vezes, dependendo dos valores dos seus coeficientes, essa curva pode ser a mais acentuada ou não, certo? Vamos continuando aqui. Quais são, então, as partes ou as características, os componentes aqui do gráfico da parábola da função quadrática? Você tem um vértice no ápice aqui no caso, o vértice da parábola. Você tem a concavidade da parábola, que é essa boca, essa região da boca pode ser voltada para cima ou para baixo, a concavidade. E aqui você tem um eixo de simetria. Esse eixo de simetria eu posso colocar ou não, tanto faz. É o eixo que divide a parábola ao meio, certo? Então, a gente chama isso aqui de eixo de simetria. Então, dois pontos importantes aqui, né? Melhor dizendo três, né? Mas você tem o vértice, a concavidade da parábola, que é essa boca aqui, e o eixo de simetria. Pode acontecer, então, dessa parábola ser ao contrário, professor, com a concavidade voltada para cima, sim. Então, nesse caso aqui, nós temos a concavidade voltada para baixo, e nesse outro aqui, nesse gráfico verde aqui, nós vamos ter a concavidade voltada para cima, que é essa região, como se fosse a boca da parábola, né? A boca da parábola voltada para cima, ou a boca da parábola voltada para baixo. A gente pode falar assim também, no sentido de se tornar um pouco mais didático para você compreender. Mas no caso aqui, tecnicamente, nós dizemos que a concavidade da parábola está voltada para cima. E aqui a concavidade da parábola está voltada para baixo. Continuando o assunto, a gente sabe que os assuntos que nós temos em matemática, eles não são criados à toa, só para a gente se divertir com ele, não é só para isso. Eles são aplicados na vida real. Você tem aí uma imensa parabólica aqui no deserto, né? Essas parabólicas são apontadas para o espaço, para ouvir ondas, etc. A parábola é o formato de uma parabólica, quer dizer, uma parabólica tem um formato de uma parábola, certo? Então, no caso aqui, essa parábola aqui, essa parabólica está com a concavidade voltada para cima, né? Para a diagonal aí, direto para cima, para o espaço, certo? Então, é mais uma aplicação. Uma outra aplicação desse conhecimento importante da matemática está na trajetória das balas, seja uma bala, um projétil de um revólver, sei lá, de uma metralhadora, ou de uma bala de um canhão. Você vê aqui uma bala de um canhão sendo lançada, ela tem aí sobre ela, exercendo sobre ela a força da gravidade, então em algum momento ela vai cair, e a trajetória descrita por ele, por essa bala de canhão, é uma parábola. Um cientista chamado Galileu Galilei, italiano, descreveu a trajetória da parábola para que os militares pudessem aí
ter mais assertividade nos seus alvos, para que facilitasse aí acertar os alvos, sabendo, conhecendo melhor qual é a descrição do movimento da bala do canhão. Isso ajudou os militares aí nos séculos passados, nas primeiras guerras, através do cientista italiano Galileu Galilei. Certo? Então você vendo aí as aplicações na vida real do conhecimento matemático que nós iniciamos aí no ensino médio. Você tem uma outra grande aplicação da parábola na engenharia. Você vê uma ponte aqui e a base dessa ponte de sustentação é descrita aí uma trajetória, um desenho no formato de uma parábola. Então, mais uma aplicação incrível aí na engenharia do conhecimento matemático. Então, matemática não é um conhecimento à toa, é uma base do conhecimento para a ciência, para a vida de vocês em todos os sentidos. Então, vamos a um exemplo básico aqui, a parábola, esse gráfico vermelho aqui, parábola com a concavidade voltada para cima, e você percebe que esse gráfico aqui é ligado a essa função, a essa equação. Essa é a equação da função que descreve esse gráfico aqui dessa parábola. f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, qual é o formato geral da equação da função quadrática? Ax ao quadrado mais 2x mais 3. Então, qual é o valor do a? O valor do a é aquele valor que vem acompanhado do x ao quadrado. Ah, professor, mas aqui não tem nada. Quando não tem nada é porque é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então aqui é como se tivesse 1. O valor do a é igual a 1. O valor do b é aquele que vem acompanhado do x, que está elevado a 1. Quer dizer, que não tem expoente. Então o b aqui é 4. É 4, gente? O b aqui não, é menos 4. O valor do b aqui é menos 4. E o valor do c aqui é 3. Certo? 3. Então você tem aí a descrição de quais são os termos, de cada termo aí, cada coeficiente da função quadrática, da equação da função quadrática aí dado o exemplo. Você também, através do gráfico, você pode saber quais são as raízes da função quadrática. No caso aqui, o gráfico da concavidade voltada para cima, ele toca o eixo do x em 2 pontos, certo? O gráfico desce aqui, toca o eixo do x, aqui, que é o eixo da horizontal, em 2 pontos. Exatamente nesses 2 pontos onde se toca o eixo do x, você tem os valores aí das suas raízes. Professor, quer dizer que a função quadrática ela tem duas raízes? Sim. A x1, x2, ou x', x2', como alguns costumam chamar, x1, x2, x2, tanto faz. Então aqui o x1, ele é exatamente que nós damos o nome à raiz de 1, né? Passa aqui no ponto 1. Do eixo x, desculpa, e o x2 exatamente onde o gráfico toca o ponto 3 do eixo, certo? Então você tem duas raízes, x1 que é igual a 1 e x2 que é igual a 3. Desculpa, vamos dando continuidade aqui. Outro aspecto importantíssimo aqui da parábola é o ponto C. O coeficiente C ele marca exatamente aquele coeficiente independente, que não está ligado a nenhuma das variáveis. E esse coeficiente é exatamente o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Também muito importante que você saiba disso. Então, onde o gráfico da parábola toca o eixo y é exatamente o ponto C. Então, fica mais fácil aí a gente identificar qual gráfico é de qual função. É só observar aqui o ponto C. Como também você pode observar as raízes dessa equação, que são duas raízes onde o gráfico toca o eixo do x. Então, importante, onde o gráfico toca o eixo do x as raízes, e onde o gráfico toca o eixo y é o ponto C, ou termo independente da função, ou coeficiente C. Né? Vamos dar continuidade aqui. Esse exemplo aqui, né, você tem essa parábola com a concavidade voltada para cima e o y vértice, que é o ponto mínimo ou ponto lá embaixo, o último ponto onde a parábola alcança aqui, entendeu? O ponto mínimo da parábola ou vértice da parábola. Como ela está voltada com a concavidade para cima, a gente chama isso aqui de ponto mínimo. E esse ponto mínimo ele tem uma coordenada, exatamente bem no cume
bem no ponto máximo ou mínimo, no caso aqui, onde ele alcança, ele tem uma coordenada, e essa coordenada é o valor x, que é 2. Toda coordenada, você lembra, começa com o valor do x e depois o valor do y. O valor do x aqui, no caso do eixo do x, é em cima do ponto 2, e o y aqui é em cima do ponto menos 1. Então você tem a coordenada dele aqui, que é 2 menos 1. Essa é a coordenada do vértice dessa parábola. A coordenada do vértice é essa daqui. Se vê aqui de vértice, abre o parênteses e coloca os dois pontos, onde está as duas coordenadas, onde está o ponto do vértice, 2 e menos 1. Então o vértice é 2 e menos 1. E o x-vértice dessa parábola aqui, o x-vértice, que é o x-vértice? É o ponto x, que é relacionado à coordenada, certo? A coordenada x do vértice é 2, certo? E o y-vértice é a coordenada y do vértice, que é menos 1, certo? Então, o ponto menos 1 aqui está na coluna do y, então ele é o y-vértice. E o ponto 2 aqui, que marca a coordenada do x, certo? O ponto 2 que está no eixo do x é o x-vértice. Então você tem o x-vértice, o y-vértice e a coordenada em geral e a concavidade voltada para cima, além do ponto C e dos dois pontos das raízes. São duas características muito importantes aí. Na verdade são três, né? Você tem aqui o ponto C, as raízes e o vértice. Ponto C aqui, as raízes e o vértice são três características importantes aí do gráfico da função quadrática, certo? Muito interessante. E agora você tem um exemplo de um gráfico da função quadrática voltada para baixo. Você vê aqui que é menos 1, menos x ao quadrado, está negativo, a concavidade fica para baixo. Nós vamos ver isso mais adiante na próxima videoaula. E aí você vê o ponto máximo dessa parábola, que é o cume, onde máximo que ela chega. Como se aqui fosse a trajetória de uma bala de canhão, seria o ponto máximo da altura onde essa bala alcança, depois ela começa a cair, no caso quando a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então você tem uma coordenada aqui, a gente chama de coordenada V maiúsculo, em que você tem o ponto Y, que no caso aqui é 1, e o ponto X é 2. Então as coordenadas sempre começam pela coordenada X, que é 2, aqui no caso, e depois a coordenada Y, que é 1, certo? E os valores aqui dos coeficientes da função quadrática. No caso do item A aqui, você tem menos x, o coeficiente A, então o coeficiente A é menos 1. E o coeficiente B é igual a 4, que está acompanhado do x, que não está elevado a 1, que não tem expoente nenhum, quer dizer, está elevado a 1, mas eu não apresento um expoente, que não é ao quadrado, né? Então você tem o B igual a 4, o coeficiente B é 4. E agora tem o C. Mas quem é o C? Como é que eu coloquei aqui uma interrogação e eu pergunto para vocês, quem é o ponto C? O ponto C é onde o gráfico da parábola toca o eixo do Y. Então aqui, onde o gráfico da parábola toca o eixo do Y é no ponto 3. Então aqui o C é igual a menos 3, certo? Então, na verdade, a função é fx igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3 aqui. O ponto C é onde o gráfico da parábola toca o eixo do y, então C é igual a menos 3. E você tem o x-vértice igual a 2 e o y-vértice igual a 1. Então, os três pontos aí importantíssimos, características do gráfico da parábola, certo? Além do mais, você tem as raízes dessa função aqui, que é 1, x1 igual a 1, e a raiz 2, x2 igual a 3, x2 igual a 3, está dizendo, que é onde o gráfico da parábola toca o eixo do x em dois pontos, certo? Observe que o gráfico da parábola toca o eixo do y em um ponto e toca o eixo do x em dois pontos, que são as raízes, certo? x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Então, você observa aí que nós já aprendemos as principais características do gráfico da função quadrática, certo? Agora vamos dar uma olhada aqui na atividade, os exercícios que vocês vão fazer. É muito simples aqui. Na primeira questão, você vai só dizer quem são os coeficientes A, B e C dessa função aqui, dessa equação dessa função quadrática. E você marca aí quais são os coeficientes. Na segunda questão, você vê ela de novo, aquela função, só que ela está incompleta. Significa que um dos coeficientes está a zero, porque ela está incompleta.
Só que apresenta só 2 coeficientes, o outro é 0. Certo? Observe aí, marca qual é. E aqui na função f de x igual a 3x ao quadrado, professor, isso aqui é uma função quadrática? Sim, só que ela está incompleta, os outros aí são igual a 0, então marca aí. Na quarta questão aqui você tem 2 gráficos aqui, eu pergunto qual dos dois tem a concavidade voltada para cima, muito fácil. Na próxima quinta questão você tem aqui o vértice apresenta nesse gráfico, qual é a coordenada dos vértices, fácil, né? Fácil ver aqui o ponto que está marcado aqui do vértice dessa parábola e dizer qual é a coordenada aqui, marcar um dos itens. Na sexta questão você tem aqui qual a função quadrática para qual o vértice x. Eu quero saber só o valor do x vértice. E na outra questão eu quero saber só o valor do y vértice. Você marca aqui um dos itens, está muito fácil a questão também. E aí na nona questão, se eu não me engano, qual é o valor do c nessa função quadrática aqui, nessa equação aqui, qual é o valor do coeficiente c. Como é que eu sei o valor do coeficiente c? É onde o gráfico da parábola toca o eixo do y. É muito fácil, marca aí o valor do c nas opções. Depois aqui na nona questão, acho que aquela oitava, são 9 questões, na função aqui, no gráfico dessa função quadrática aqui, está aqui a função, a equação da função, está aqui o gráfico dela, quais os valores das raízes. É muito fácil, é só saber onde o gráfico da função quadrática toca o eixo do x, ele toca em 2 pontos, então a função quadrática ela tem 2 raízes. Então você marca aí qual é das duas, muito fácil as questões, simples demais para a gente fazer aí. Você se divertir aí, tá bom? Vamos aqui para diante. Galera, é isso aí, fé em Deus. Obrigado aí pela sua compreensão, acompanhando nossas videoaulas. Responda os exercícios. Dê um like nessa videoaula. Até a próxima. Valeu. Fui.